noite a todos. Sejam bem-vindos à 22ª Masterclass. Espero que vocês e seus familiares estejam com saúde, estejam bem dispostos para a gente fazer mais uma sessão de problemas. E, claro, espero que com isso eu possa ilustrar um pouco do método para vocês e, eventualmente, motivá-los a experimentarem a preparação, seja através de um test drive do curso fechado, que é para as pessoas dirigidas com melhora de formação quantitativa, seja para o pessoal do curso fechado longo, que são as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em matemática, ou, eventualmente, entrando em contato comigo para que a gente agende uma aula experimental em live via Zoom, que é uma modalidade que eu resolvi trazer de volta depois de algum tempo sem dar aulas presenciais ao vivo, porque alguns potenciais alunos disseram que teriam interesse e acham mais motivante, acham que tem uma proximidade maior, se sentem mais obrigados a manter o ritmo de estudo. Enfim, eu entendo e também, por isso, eu voltei a disponibilizar cursos ao vivo, não apenas em aulas gravadas, ainda que, como eu já falei várias vezes, as aulas gravadas são absurdamente completas no material complementar de estudo, de prática, de simulados, de banco de perguntas e respostas, é monstruoso. Então, eu não estou invalidando os meus cursos de aulas gravadas, pelo contrário, eles são, na minha opinião, modéstia à parte, que tem de melhor em termos de preparação para o GMAT, mas alguns alunos, sim, preferem ter aulas ao vivo, né, se sentem mais felizes, mais motivados, e eu resolvi atendê-los, tá bom? Então, entre em contato comigo se for o caso. Agora, vamos compartilhar a tela e começar nossa sessão. Como sempre, vou rapidamente falar pequenos recados, né? Então, a primeira coisa, a partir agora do ano que vem, eu vou começar um curso 100% focado na prova de mestrado do ITA. Tive uma grata surpresa no final da semana passada, porque saíram os resultados oficiais de aprovação. Eu tive mais um aluno, de nome Rodrigo, que foi aprovado no mestrado em infraestrutura aeronáutica. Eu digo uma grata surpresa, porque ele adquiriu o meu curso, eu achei que era um aluno regular de GMAT, mas na verdade o interesse dele era no ITA. E assim que chegou a aprovação, ele fez a gentileza de me escrever, deu um testemunho, e aí que eu fiquei sabendo, né, que na verdade ele tinha como interesse o ITA. E eu só disse o primeiro nome dele, o Rodrigo, podia até dizer o sobrenome, porque ele já me autorizou a colocar o testemunho dele no site, só que eu ainda não fiz isso, porque eu estou criando um site agora específico para aulas ao vivo, e o pessoal que tiver aula comigo de seletiva para o mestrado do ITA vai ter aulas ao vivo via Zoom, e é nesse site que o depoimento do Rodrigo também será incluído. A grande vantagem do curso que eu vou oferecer a partir de 2021, logo no começo, para o curso que eu dei até agora, é que o curso que eu dei até agora, na verdade, foi o curso de GMAT, em alguns casos, para alguns alunos, com alguns complementos. Só que a partir do ano que vem, do começo do ano que vem, o curso vai ser 100% dirigido para o ITA. Ou seja, eu estou me baseando nas provas dos últimos muitos anos do ITA, e eu vou dar todos os pré-requisitos para que os alunos tenham ainda melhores condições de serem aprovados. Tá bom? Eu sugiro àqueles de vocês que ainda não nos seguem no Instagram que façam isso, porque lá, por exemplo, é o lugar onde eu vou deixar todas as novidades associadas a tudo isso. Quando o novo site estiver pronto, eu vou mencionar no Instagram, etc, etc. Tá bem? É isso. Agora sim, lápis, com caneta e papel na mão, vamos ao primeiro problema.
Joia. Bom, não se trata, claro, de um exercício difícil, mas ele já é um problema interessante, principalmente pelos comentários, né, que eu pretendo fazer e que, na verdade, constituem a natureza do meu método. Né? Os meus alunos que estão acostumados, sejam bem-vindos aí na sala Zoom, para os convidados que estão no YouTube. A ideia não é resolver problemas, a ideia não é chegar na resposta certa, a ideia é usar problemas para servirem como desculpas para saber o conteúdo de uma maneira operacional. Em outras palavras, diferente de alguns colegas que eu obviamente respeito, que gostam de dar aula, entre aspas, de teoria, eu não acho que para um exame como o de métrico, cuja matemática é muito elementar, isso, na minha visão, tenha muito sentido. Eu prefiro dar os conteúdos dentro de problemas, de MATLAB, de forma que o aluno veja a razão do teorema da propriedade, da observação ser relevante, e, na minha opinião, deixo claro, fica mais fácil de entender o resultado e de entender em que ocasiões esses resultados são úteis. Isso é uma visão absolutamente pessoal. Os meus alunos aprovam e que, se você eventualmente cogita em vir a aprender o meu método, é importante que você também ache razoável. Porque eu sei enunciar teoremas, exemplo, sei lá, num triângulo retângulo relativamente, ou num triângulo isósceles relativamente à base, a altura mediana e a bissetriz coincidem. Eu entendo claramente o que isso significa, eu imagino que todos os meus alunos também, mas eu gosto de explicar, por exemplo, um resultado como esse, mostrando figuras, mostrando a propriedade, mostrando como usar esses resultados. Porque dizer os teoremas por eles mesmos, todo número que é múltiplo de 6 é múltiplo de 2 e de 3. Todo número que é múltiplo de 2 e de 3 é múltiplo de 6. Dizer essas propriedades é muito fácil de serem esquecidas, mas se você entender porque elas são verdadeiras e se você aplicá-las, na minha opinião, o grau de retenção aumenta enormemente, tá bom? Então, vamos falar um pouco a respeito de alguns resultados a partir desse exercício. Primeira coisa, vamos falar um pouco a respeito das alternativas. Percebam que o examinador, no caso eu que criei o problema, né, pergunto qual é o valor de x mais y, então, na verdade, não qual é o valor, mas qual dessas características ele tem. Será que, digamos, existe mais de uma soma possível? Se assim for, a resposta correta é Ernesto, né? Podendo ser infinitas ou pelo menos duas soluções distintas. Será que a soma é necessariamente prima, um número primo? Será que ela é necessariamente múltipla de 4? Perceba que, por exemplo, se essa soma fosse nula, essa resposta não poderia ser verdadeira. Por quê? Porque essa também precisaria ser verdadeira e essa também. Em outras palavras, certamente essa soma não é nula, porque se fosse, teria mais de uma resposta correta. Tá bom? Agora, também é importante frisar que quando o examinador dá essa, digamos, desigualdade dentro do sistema de equações ou inequações, né, isso significa que certamente a soma não poderia ser nula. Por quê? Porque se a soma fosse nula, um deles seria o oposto do outro, e, portanto, eles teriam módulos iguais, e se eles tivessem módulos iguais, então x ao quadrado seria igual a y ao quadrado, e isso violaria a terceira condição do sistema. Vejam como eu estou comentando rapidamente muitas propriedades. Isso, obviamente, é feito durante o curso inteiro, mas falando de uma forma muito mais devagar e escrevendo, deixando já pré-escrito. Em outras palavras, isso é uma mini sensação do que vocês eventualmente terão se vocês vierem a fazer isso. Tá bem? Agora sim, vamos ao que eu sugiro como uma solução. Respeitando o foco, nosso objetivo é calcular e ter propriedades a respeito da soma. Eu coloquei as duas igualdades como 1 e 2, somando, a desigualdade como sendo uma consequência, uma equivalência dela, que é o fato de que o x e o y não têm módulos iguais, ou seja, o x não é y e também não é o oposto de y. Essa é a terceira condição. E eu percebi que, por exemplo, se eu jogasse a primeira na segunda, eu ficaria com uma equação de segundo grau, né, na variável x, e uma equação de segundo grau na variável x é absolutamente de MATLAB. Então, a primeira, bastante boa tentativa, né? Vamos ver o que isso vai nos trazer. Simplificando, dividindo essa igualdade aqui toda por 2, dos dois lados, naturalmente, eu chego nessa expressão. Eu sei que, por soma e produto, né, a soma das raízes precisa ser 3, o produto precisa ser menos 4, a soma das raízes de fato é 3, vejam, o produto de fato é menos 4, e se você tomar a raiz menos 1, por exemplo, jogando na primeira, você descobre o y. Se você jogar o x igual a 4 na 1, por exemplo, você descobre o y.
só que o x igual a 4 e y igual a menos 4 é um par que viola a terceira condição, e, portanto, o único par viável é menos 1 com 6, nesta ordem para x e para y, e, portanto, a soma é 5, que é, de fato, um número primo, não é um múltiplo de 4, não é múltiplo de 6, não é múltiplo de 9, e, interessante, também a soma é unicamente determinada. Veja que se você for descuidado e descuidada, você pode perder a questão, e você poderia achar que, eventualmente, a soma poderia dar 0 ou 5. E aí, por exemplo, essa deveria ser a resposta a assinalar. Mas não é o caso, porque, digamos, a soma 0 viria de x e y e, digamos, desobedeceriam essa condição. Tá bem? Então, isso basicamente é o que eu gostaria de contar para vocês nesse problema. Eu considero naturalmente um exercício fácil, não tem nenhuma grande complicação. Além disso, para aqueles que estão acostumados com esses webinars, ele tem uma característica de previsibilidade, ou seja, no momento que você pega um sistema como esse, é meio evidente como proceder, e isso faz com que o grau de dificuldade dele seja menor. Né? Quanto mais interessante, quanto menos óbvio é o exercício, é a abordagem que o exercício exige, mais alto nível é a questão. Por isso, também, fazendo uma propaganda explícita, é importante que vocês tenham um curso que ofereça a vocês problemas criativos, problemas mais exigentes, para que vocês treinem o cérebro na tomada de decisões em exercícios não triviais. Que é o que vai acontecer se vocês estiverem indo bem pelo caráter adaptativo do dinâmico. Então, temos agora um novo problema. Boa sorte. Joia. Bom, esse problema eu criei há pouco tempo. Fiquei bastante feliz com a receptividade, né? Foi um dos exercícios mais bem recebidos aí no Instagram nos últimos tempos. E eu, modéstia à parte, achei que ele teria bastante sucesso, porque pela minha experiência agora, né, um pouquinho maior com o Instagram, em geral parece que o público gosta de problemas assim simples, mas com alguma coisa criativa, mesmo que envolvendo só os conteúdos mais fáceis, porque provavelmente são problemas que as pessoas chegam a experimentar, né? Se colocam à prova, eventualmente elas entendem com facilidade a solução. Então, isso é um fenômeno esquisito. Né? Alguns problemas fortíssimos que eu coloquei no Instagram tiveram muito pouca receptividade. Talvez não é porque os alunos se desmotivaram ou não sabiam o conteúdo, talvez não quisessem prestar atenção na solução, enfim. Esse é um problema muito querido pelos alunos e eu acho que, sinceramente, eu fui feliz na elaboração. É um problema bacana, de fato. Ele é simples, mas ele é inteligente. Ele não é comum. Então, ele tem, sim, bastante qualidades. Eu concordo que ele mereça uma certa admiração e eu fico feliz que ele a receba. Né? Sabemos que a B é igual a BC, que é igual a CA. Então, se trata, naturalmente, de um triângulo equilátero. E o examinador, no caso eu, pergunto qual é o valor dessa soma. Perceba que, eventualmente, poderia ser insuficiente as informações que o examinador deu. Eu falei para você que esse ângulo interno é de 70 graus, eu não fiz menção aos outros dois. Né? Enfim, eventualmente essa pode ser a resposta, ou dá para resolver de forma única. Então, primeira coisa,
Uma curiosidade também, não sei se alguém deu um like por ter gostado da citação do Natsume, né? E realmente, na minha opinião, é brilhante. Né? Ele consegue, uma expressão bastante simples, caracterizar a natureza do artista. Né? Realmente é uma citação muito bonita, e eu confesso para vocês que eu fico na dúvida se, digamos, o que foi dado like foi a citação dele ou foi o problema. Eu diria que, pelo menos, a citação dele certamente é merecedora de toda essa apreciação. Espero que também as pessoas tenham gostado do exercício. Ou, enfim, eu quero saber qual é o valor, se possível, da soma de x com y. Eu sei que, como eu mencionei, o triângulo equilátero, e, portanto, todos esses ângulos internos são de 60, mas eu fiz questão de só explicitar dois deles, porque eles que vão estar diretamente ligados na solução que eu sugiro, na solução que eu apresento para vocês. Tá bom? Então, o meu argumento é o seguinte, olha, o ângulo EAC, portanto, esse ângulo daqui, nada mais é do que o suplemento da soma desses dois, não é? Ou seja, é o que falta para 180 de 60 mais y. É isso que está escrito aqui, e naturalmente isso se simplifica para 120 menos y. Então, já sei que esse ângulo daqui é 120 menos y, e agora eu posso usar o fato de que 60 mais x é um ângulo externo ao triângulo EAC. Vejam, ele tem como vértice, um dos vértices desse triângulo, um dos lados do ângulo é um lado desse triângulo, e o outro lado do ângulo é um prolongamento de lado desse triângulo. Quando se tem um vértice, um lado e um prolongamento, se define um ângulo externo a tal triângulo. Percebam que, modéstia à parte, eu não tenho problema algum em dar uma aula de natureza teórica. Portanto, a razão pela qual eu opto por não fazer isso de forma deliberada, e sim, digamos, absolutamente dirigida dentro de problemas, é por escolha. Não é que me faltam recursos. É simplesmente um motivo que me faz acreditar, pela minha experiência, de que o grau de absorção dos alunos aumenta, além da atenção deles também, porque é fundamental para que continuem motivados e se desenvolvam, né? Pois não. Resumo, uma vez que eu sei que esse ângulo é de 120 menos y, e esse ângulo é 70, então o ângulo externo, x mais 60, é igual à soma dos internos não adjacentes, portanto, 120 menos y mais 70. Sabendo que x mais 60 é 120 menos y mais 70, x mais y é igual a 120 mais 70 menos 60. E, portanto, sem pular passagem alguma, eu sei que o meu foco é o valor de 120 mais 10. Vejam como eu faço a escolha das operações de maneira lícita e que me facilitam e que evitam os chamados erros todos. Portanto, a resposta é 120 mais 10, que é 130 graus, cravando a resposta C. É um bom problema, na minha opinião. Claro que dá para resolver preenchendo essa figura, escrevendo um monte de contas, escrevendo que Z mais 60 mais Y é 180, que W mais 60 mais X é 180, que 70 mais W mais Z, sei lá o que é 180, faz conta, 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 e chega-se na resposta. O fato é que a simplicidade é um dos instrumentos que vocês têm de medir a sua própria maturidade. Se a solução de vocês para problemas simples ou intermediários não lhes parece satisfatória, é um mau sinal. Porque quando o problema fica mais difícil, provavelmente vocês vão se sentir desamparados. Portanto, o segredo é fazer exercícios com graus básicos, intermediários de dificuldade, com enorme competência. Só assim vocês vão criar confiança, e uma confiança fundamentada para vocês atacarem problemas de níveis mais altos. Ou seja, com todo respeito, me permitam uma sugestão. Não fiquem correndo atrás das listas de problemas mais desafiadoras dos fóruns internacionais. Porque por mais que existam problemas realmente excelentes, modéstia à parte, muitos deles que fui eu que criei e lá postei, a verdade é que eu digo para os meus próprios alunos que não é esse o objetivo. O objetivo é se certificar e ter uma absorção profunda e uma compreensão real dos conceitos e das propriedades e das técnicas que são úteis no T-MEC. Todo o resto pode satisfazer o seu ego, mas não está qualificando você para a prova. Tá bom? Desculpem essa minha opinião honesta e bem direta,
Claro que eu respeito colegas que pensam diferente, e em particular aqueles que eventualmente acreditem que vão oferecer para vocês as listas de exercícios mais difíceis, ainda que com todo o respeito, mesmo isso, eu colocaria em xeque e eu sugiro que vocês podem cuidar. Tá bom? É isso aí. Vamos a mais um problema. Esse sim tem um nível de dificuldade maior. Joia. Bom, antes de resolver discutir com vocês esse problema, o Data Sufficiency que eu criei, e eu acho que é um exercício que explora várias propriedades interessantes, eu gostaria de fazer uma surpresa. Existem dois professores que costumeiramente assistem às minhas lives no YouTube, né? É muito gentil da parte deles, é muito elegante da parte deles, né? Acreditar que eu tenha a contar possa agregar valor, eu me sinto honrado por isso. E eu não sei se as pessoas que estão me assistindo agora são eles. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: se não forem professores que estão assistindo a minha live agora ao vivo no YouTube, se um ou os dois de vocês aparecerem no chat e me darem um alô, eu já dou de presente para vocês, pela gentileza de às vésperas aí das festas estarem assistindo a minha aula, o direito a cada um de vocês a fazer 2 aulas particulares comigo via Zoom, para vocês conhecerem o início do meu preparatório completo em lives pelo Zoom. Tá bom? Só precisa dar um alô para mim no YouTube nesse momento. Uma pessoa, se quiser uma delas me der um alô, ela ganha com o maior prazer. Eu só quero ver o nome para anotar e depois poder receber o seu e-mail. Se forem as duas, cada uma delas vai ganhar aulas separadas. Obviamente, uma não precisa conhecer a outra. E se vocês, por motivo de recato, por motivo de sigilo, você eventualmente são os professores que estão me ouvindo, simplesmente ignorem o que eu acabei de falar, tá bom? Isso é válido até eu fechar a live ao vivo de hoje, o que eu vou fazer, né, nos próximos minutos, tá bom? Vamos falar agora a respeito do problema. Eu não vou me concentrar aqui no chat do YouTube, mas eu vou dar uma checadinha antes de fechar a aula para ver se algum de vocês se manifestou, tá bom? Se forem professores, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Espero que esteja ajudando como sempre. E ótimas festas, né, para vocês, para os seus familiares. E, obviamente, para os convidados, não professores, obviamente, mas eu ainda vou desejar os meus votos ao final da sessão. Vamos ao problema. A gente sabe que a gente tem uma reta CT, uma parte dela está apresentada aqui,
que é tangente à circunferência, né? Então é nesse ponto, naturalmente, é no ponto T, que é o único ponto em comum dessa reta e dessa circunferência, e ela é tal que o círculo, desculpe, a circunferência é definida pelos pontos A, N e M. Lembrem-se, um resultado importante, que 3 pontos não colineares sempre definem uma única circunferência no plano, né? Mais detalhes sobre isso, claro, dentro do curso, mas o fato é que a partir desses 3 pontos eu sei que essa circunferência é única e, na verdade, o examinador, ou seja, eu ainda falo que N e M são pontos médios desses lados, né? Então, ele pergunta qual é a área do quadrado, ele fala agora que é um quadrado, essa figura de fora, e eu sei o tamanho dessa parte aqui da tangente, né, dessa semirreta, e eu sei, no segundo statement, o tamanho dessa diagonal, que na verdade é de um quadrado, né? Na verdade, tem um monte de propriedades aqui que eu não vou tecer maiores considerações, porque eu não quero afugentá-las, né? Eu já percebi que a gente tem que tomar cuidado com o grau de cuidado, de rigor que tem que apresentar nessas aulas, mas eu só menciono que, sabendo que essa circunferência que passa por esses 3 pontos ela é única, né? E eu sei que esse ponto aqui está na intersecção da circunferência com essa diagonal, né? Em relação a esse quadrilátero, dá para você provar, portanto, que se trata de fato de um quadrado. Também dá para provar que esse ponto, na verdade, é o centro do quadrado maior, ou seja, ele é o mesmo ponto da intersecção aqui dessas duas diagonais. Todas essas propriedades podem ser provadas usando propriedades de geometria, mas não vem ao caso. Eu acho que praticamente todo mundo usaria essas coisas sem até fazer menção, mas eu só estou sendo cuidadoso de dizer que essas coisas precisariam ser justificadas, mas que, obviamente, elas serão adotadas. A pergunta é qual é a área do quadrado. Em particular, a gente pode falar a respeito do quadrado de um dos lados, qualquer dos lados, do lado AB. Em particular, como o N de Nair é médio, então, na verdade, o AN é a metade do AB. E, portanto, o que eu quero, na verdade, é descobrir o valor de 4 vezes o quadrado do comprimento do AN. Ou seja, se eu descobrir o comprimento do AN, eu decido de forma única. Se eu bifurcar o tamanho do AN, eu bifurco a área da mesma maneira. Portanto, na verdade, a pergunta pode ser simplificada para discussão a respeito da unicidade da medida de AN. Vamos começar com a 2, que é bastante mais simples, né? Evidentemente mais simples, porque uma vez que essa diagonal desse pequeno quadrado é 2 raiz de 2, trata-se de um triângulo retângulo isósceles, ou por baixo ou por cima, tanto faz, né? E com isso a gente pode usar o nosso atalho do lápis, lápis, lápis raiz de 2, portanto, sabendo que aqui é lápis raiz de 2, aqui é lápis, e portanto lápis é 2, só que lápis é o foco, e portanto eu acabei de descobrir quanto vale o AN. E aqui, quando eu criei esse problema, né, eu já tenho uma experiência, bem a Deus, de mais de 20 anos com GeoMet, eu fiz uma das regras de ouro do Data Sufficiency no GeoMet oficial, que é, muitas vezes, dar um exercício, um statement mais exigente e dar um outro statement de presente. Ou seja, o examinador não quer que você gaste 10 minutos em qualquer questão da prova, né, em questão alguma da prova. Portanto, por exemplo, como esse primeiro statement vai nos dar um pouco mais de trabalho, porque na minha solução ele é muito curto, mas na verdade não é tão fácil de ser percebido, então o examinador quer que você quebre o seu tucano só com um deles. Então é como se o segundo statement ele tivesse te dado de presente, tá bem? Então o segundo statement a gente já terminou e agora sim a gente vai discutir a respeito de saber se essa medida a ser conhecida é suficiente para descobrir quanto vale, no fundo, esse segmento. E a resposta é sim, isso é possível. E, mais uma vez, a gente vai usar a semelhança de triângulos, em particular, a semelhança do triângulo ATC, ou seja, esse triângulo grande aqui, tá? Com o triângulo TEC. Com esse triângulo aqui que eu vou chamar de intermediário. Se esse triângulo é o pequeno, eu vou mostrar para vocês que o intermediário e o grande são semelhantes. Claro que esse ângulo é comum, então ele é o primeiro que está tanto no grande quanto no intermediário, e o segundo ângulo comum, este que está no intermediário, é igual a este que está no grande. E a pergunta é como é que eu tenho essa certeza? O motivo é porque esse é um ângulo de segmento, né? Ele tem aqui um vértice na circunferência, um lado dele é tangente a ela e o outro é secante, portanto ele vale a metade, né, do central correspondente a esse arco.
Portanto, se o central estiver, digamos, aqui, ele vale a metade do central. Ou, se você quiser diretamente, esse ângulo vale a metade desse arco quando medido em graus. Né? Da mesma forma, este ângulo aqui, vejam, ele tem um vértice na circunferência e dois lados secantes. Ele é chamado ângulo interno. Portanto, ele também vale metade do central correspondente ao mesmo arco. Portanto, ele vale metade desse arco. Então, esse vale metade desse arco vermelho e esse também vale metade desse arco vermelho. Portanto, eles são iguais. Está justificado dois, portanto, os três ângulos iguais. Está garantindo, portanto, a semelhança dos triângulos e fazendo as contas dos lados homólogos, assunto que, claro, a gente discute bastante no preparatório. A gente chega à conclusão que essa medida ao quadrado é igual ao produto dessa por essa. Os alunos que já têm uma formação quantitativa melhor, advinda normalmente do ensino médio, eles reconhecem isso como um resultado notável, né, de geometria plana, que é um dos resultados associados a potências de ponto. Né? Quando você tem aqui uma tangência, tá bom? Um ponto externo a uma circunferência, aqui um segmento, digamos, tangente, e aqui um segmento secante à circunferência, é sempre verdade que essa medida ao quadrado é igual ao produto da medida de A pela medida A mais B. Em outras palavras, esse ao quadrado é esse vezes esse. Né? Isso é um resultado conhecido de geometria plana que está sendo cobrado, entre aspas, no DMAP de forma não explícita, porque através da semelhança você é capaz de tirar essa conclusão. Agora, se você já sabe esse resultado melhor, né? Por quê? Porque 4 ao quadrado, aqui vale 4, é igual, como eu escrevi aqui embaixo, por causa dessa igualdade, a CE, que é essa medida, vezes CA, que é essa medida. Só que nós sabemos que CE é, na verdade, metade da diagonal grande. Né? Portanto, na verdade, se ele é metade da diagonal grande, ele é a diagonal grande sobre 2. Portanto, aparece a diagonal grande aqui duas vezes, e eu sei que, na verdade, a diagonal grande desse triângulo retângulo isósceles é o L raiz de 2 de novo. Portanto, claro que eu sei que ele vale 2AM, que é o AB raiz de 2. Está aqui. Portanto, com o olhar biônico, né, como diz o professor David Butler, uma das referências nacionais em preparação para o verbal, um professor fortíssimo, old school, né, excelente, super clássico, super exigente. Né? Quem não conhece, recomendo que procure. É uma excelente indicação para DMAP a parte verbal, ainda que ele seja uma pessoa super reservada e super exigente em relação à quantidade de aulas por semana, em relação ao compromisso. Ele faz chamadas orais para os alunos, enfim, um cara ultra sério. Como ele chama de olhar biônico, se você tiver o olhar biônico, você vai perceber o seguinte. Você tem esse valor, claro, que é o do CT ao quadrado, e você tem esse valor que pode ser expresso como 2AM ao quadrado vezes 2, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Eu só substituir o CA ao quadrado por essa expressão. Aqui, claro que eu vou ficar com um meio na frente. Esse meio é esse daqui. E aqui vai dar 4 ao quadrado. Se tem alguma coisa errada, algum pequeno detalhe que eu não estou percebendo nesse momento, mas o que importa é a filosofia do negócio. Eu estou com uma equação de segundo grau na variável foco. E essa equação de segundo grau é do tipo, o que me interessa, digamos, x ao quadrado é igual a uma constante positiva. Né? Por quê? Se você colocar 4 ao quadrado dividido por 2, ou se você tiver que simplificar esse 2 com esse 2, e você colocar 4 ao quadrado dividido por 4, você vai descobrir que é 2 ao quadrado, né? Você vai descobrir que a n ao quadrado é uma constante positiva, portanto, o que você está procurando, que é o AN, é essa raiz quadrada, porque o AN é um valor positivo. Em outras palavras, se x ao quadrado é uma constante positiva, tirando a raiz dos dois lados, módulo de x é a raiz dessa constante. Portanto, como o x, no caso, é o AN é positivo, porque o x é positivo, o módulo é ele mesmo, e, portanto, eu acabei de descobrir que o x é a raiz de uma constante conhecida, portanto, está provado que o AN é único, uma vez que ele esteja com a consideração de que ele é positivo. Portanto, cada um dos statements em separado é suficiente para responder a pergunta, e ficamos com a resposta D. Bom,
É isso. Eu queria agradecer a presença primeiro dos meus convidados no YouTube, desejar a vocês e aos seus familiares excelentes festas, Natal, caso vocês comemorem, caso contrário, muita energia positiva. Eu, por exemplo, sou judeu, nunca comemorei o Natal, mas eu acho uma festa encantadora. Eu acho que o que o pessoal chama de espírito natalino é um espírito que a gente deveria ter durante o ano inteiro, né, para com todas as outras pessoas, para com todas as outras situações. O sorriso e a leveza, muitas vezes a gente encontra na época do Natal, na minha opinião, claro, deveria se propagar para o ano inteiro. Então, tudo de bom para vocês, para suas famílias. Muito obrigado pela presença de vocês. Caso vocês sejam os professores, muito obrigado mais uma vez pela presença. Caso contrário, vocês preferiram não ser publicamente reconhecidos, obviamente eu entendo. Caso algum de vocês me escreva agora pelo nosso site, que é o gmet.com.br, dizendo, olha, Fábio, agora são 7h37 ou 7h40, vai? E eu assisti a sua aula live e eu queria fazer aquelas sessões contigo, as duas que você se comprometeu. Eu vou dar essas sessões para você com o maior prazer, tá bom? Seja para um de vocês, seja para os dois de vocês, com o maior prazer. Então, agora eu tomo a liberdade de fechar o ambiente aberto. Peço que o pessoal do Zoom me aguarde para que a gente possa fazer o nosso coaching semanal. E, se Deus quiser, semana que vem, a gente retoma terça-feira. Muito obrigado de novo para os meus convidados. Experimentem nossos cursos. Entrem em contato conosco. Participem aí das lives. Interajam pelo Instagram. Enfim, eu estou à disposição de vocês. Espero poder ajudá-los a se qualificar em altíssimo nível, seja para o GMAT, seja para a seletiva do ITA, seja para algum outro exame de interesse de vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E tomo a liberdade de fechar o YouTube nesse momento.